E aí, general, façamos uma excepcional tarde. William Bellini por aqui e vamos transbordar agora sobre a chave 48. Propósito, acabei de falar sobre identidade. Gente, que chaves maravilhosas. Chave 48, propósito dentro do SPR 40 chaves, que na verdade foram 48 chaves. Propósito. Propósito é algo que queima em seu coração. Te impulsiona a ir e fazer. Propósito, educação do reino. Quando você tem um propósito, as coisas ficam mais leves. Mas não vou falar mais tranquilas não, porque vem os perrengues, vem as dificuldades, vem um monte de coisa. Mas você acorda mais cedo, você acorda literalmente com sede, com gana, com vontade de ir para cima. Deus colocou um propósito específico em seu coração. Se você ainda não tem, busca um. A gente espiritualiza demais. Como é que você vai achar o propósito aqui? Já vou adiantar a aula aqui. Comece a olhar para o seu coração, as dificuldades que você teve na sua vida, as coisas que você teve que enfrentar. Onde é que estava ali que Deus colocou? E você foi fiel enquanto isso aconteceu. Isso são indícios muito fortes. De você olhar para isso e falar assim, meu propósito caminha por aqui. Vai lá, com sabedoria, com coração contrito, compungido, com humildade. Você chega ao trono e pergunta, pai, eu estou entendendo isso aqui, é isso mesmo? Clarifica mais para mim aqui. Propósito é como uma rota, não confunda com o destino. O propósito aqui não é lá na frente você já se vê, não. O propósito é o caminhar aqui, ó. Tá ok? Alguns dizem, é meu destino fazer isso. Não é. Pois todo destino é final de rota. Onde que é o destino? Eu quero ir para a cidade de X, cidade de Curitiba, no Paraná. Aonde que é o destino? Curitiba. Mas entre a minha cidade de Curitiba, tem diversos caminhos. Então lá é o destino, tá ok? Propósito se faz na rota, no percurso. Quando você colocar no seu coração, eu vou fazer algo, você está arrumando um rumo, um prumo para onde você vai mirar. Propósito não é um só, existem múltiplos propósitos. Alguns que Deus colocou no meu coração. Cuidar do corpo das pessoas, por isso que eu acabei terminando recentemente educação física. Por isso que estou agora também fazendo nutrição para ajudar as pessoas a cuidarem do corpo. Olha que coisa fantástica. Por que eu estudei tanto PNL, programação neurolinguística? Hoje eu entendo, para ajudar a galera a cuidar do quê? Cuidar dos seus sentimentos, serem emocionalmente mais inteligentes. Outra coisa que tem me incomodado bastante, e eu vou estudar mais para frente, mas não agora, é a questão de finanças, ou seja, diversos propósitos vão aparecendo aí e você caminha neles. Seus bloqueios têm intimidade com o propósito, eu acabei de falar sobre isso. O que aconteceu? Estou apertando uma mola e eu não posso segurar. Isso vai me impulsionar. Tudo o que aconteceu com você, todas as dificuldades, é como uma mola que está sendo pressionada, 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 pressionada. Mais dificuldade, pressão, pressão. Uma hora essa mola fica... E ela tem que estourar, estourar para frente para você alcançar mais vidas. E ela está te dando o direcionamento, te dando o seu propósito. Uma pessoa que cumpre o seu propósito, ela pega toda a energia de tudo que aconteceu na sua vida e coloca à disposição de outras vidas para servir. Sabe os problemas que você passou? Eu vou te dizer o seguinte, você não é único. Outras pessoas estão passando pelos mesmos problemas. E enquanto você estiver com a boca fechada, essas pessoas vão continuar tirando a vida. Vão ter uma vida muito difícil e continuarão afastadas do Deus vivo. A sua identidade não vai ser ativada e essas pessoas não vão cumprir o seu propósito, de maneira que o reino vai demorar mais ainda para ser implantado aqui. Vai demorar mais ainda. Até quando você vai continuar a ficar de boca fechada? Por isso que você tem que abrir a boca. Boca fechada mata. Não há propósito individual, sempre é em favor de outras pessoas. Todos esses problemas, quando você olha para tudo isso é uma mola que está sendo pressionada e vai ser disparada para frente para poder disparar isso na vida das outras pessoas. Isso significa que o propósito é em função destas pessoas, para abençoar essas pessoas. É por isso que nós temos que transbordar na vida delas. Minha vida está a serviço de outras vidas. E quanto mais eu entendo isso, mais eu prospero, mais eu transbordo, mais eu cresço e mais investimento vindo do próprio trono de Deus eu recebo. Isso é muito poderoso. Propósito não é chegar em primeiro, é atravessar a linha, cumprir a carreira. Isso é muito poderoso. Não significa que você vai ser o primeiro, o mais badalado, não significa que você deu conta e atravessou a linha de chegada. Nós não fomos preparados para o propósito. Nós somos preparados para competições. A gente está sempre competindo, sempre comparando com o outro. E o jogo não é esse, o jogo é de propósito, não é de competição.
Nós somos preparados para as competições, para concorrer com as pessoas e não para cumprir algo. Porque uma competição está relacionada com uma coisa, um troféu. O propósito é relacionado com causa muito maior. Causa é algo eterno, competição é algo terreno. Propósito não é competição, não é sobre quem faz mais que o outro. É sobre crescer e transbordar. E crescer e transbordar é algo que começa em mim, o crescimento, e eu transbordo na vida das outras pessoas. É sobre pegar tudo o que aconteceu comigo e colocar naquilo que eu fui chamado. Existe somente um propósito? A resposta é não, tem múltiplos. Mas você sabe qual que é o principal propósito da nossa vida? Governar. Está lá em Gênesis 1:26. SPR, o programa que nós fazemos parte aqui. Sabedoria, prosperidade e riqueza. Não é? Mas tem outras coisas também. Solução, problema e resultado. Eu gostei demais disso aqui. Solução, problema e resultado. Ser o propósito do rei. Rapaz, ser o propósito do rei. SPR, eu achei isso aqui lindo, maravilhoso. Para que nós temos que prosperar e almejar a prosperidade? Almejar adquirir a sabedoria de maneira que eu me torne cada vez mais próspero. O motivo é um só, para cumprir o propósito. Por quê? Porque eu vou ter munição. Para que ter empresa? Para que ganhar mais? Para ter munição em prol do propósito, em prol do reino. A coisa mais importante é multiplicar talentos. Então, toda vez que você se coloca a caminho do propósito, no caminho do propósito, o que você tem que ter em mente? Eu também. Nós temos a obrigação de multiplicar talentos, transbordar isso na vida de outras pessoas. Como? Com imersões, cursos, treinamentos, com mentorias, acompanhamentos, o caminhar mais próximo com algumas pessoas. E isso vai ser gratuito? Obviamente que não. O investimento altíssimo que nós fizemos nessas coisas, as pessoas também têm que investir para participar junto com a gente. Tá ok? Eles têm que ajudar a contribuir, a pagar a conta do investimento total que nós fizemos. Faz parte do jogo. Tenha vontade de ver pessoas irem mais longe que você. Toda vez que eu começo a multiplicar talento, eu tenho que entender o seguinte: eu quero que vocês caminhem mais longe do que eu. Vira e mexe, o meu filho tem 14 anos e a minha filha tem 8. Hoje ela fez 8 anos de idade. Muito legal isso daí. E aí eu tinha esquecido, né? Todo mundo acabou esquecendo aqui na correria do dia a dia, até porque nós vamos fazer uma festinha para ela agora no final de semana aqui com os amiguinhos da escola. Ela tá assim, uma ansiedade para ver todo mundo na casa dela, os amiguinhos, porque ela sempre foi na casa dos amiguinhos fazer festa. E os pais não vêm, tá? É uma onda que achamos estranho no começo, quando é na casa dos outros. Agora que é na nossa, a gente não tá achando estranho, não. Por quê? Porque você reduz custo e fica um negócio muito íntimo só para as crianças e a gente ali cuidando de todas elas. E poder ter a oportunidade de receber todas essas 30 crianças aqui em casa, nossa, vai ser muito bom, tá ok? E aí eu estava preenchendo um documento aqui que eu recebi um ar-condicionado para colocar aqui no escritório, para ter um pouco mais de conforto, para poder estar trabalhando e estudando aqui dentro de todos os programas que eu estou fazendo parte agora. E aí na hora que eu coloquei 22, eu falei, nossa, é aniversário, e eu tava preenchendo, ela entrou na porta, eu dei um sorrisão, ela já entendeu, ela se contorceu, vem cá que eu vou te dar um abraço e um beijo. Isso é muito legal. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho que ter vontade de que os meus filhos alcancem, vão mais longe do que o pai está indo. E eu falo isso para eles o tempo todo. Vocês não têm noção, vocês estão começando num lugar muito, 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 muito além do que o pai de vocês começou. E o que eu quero é que vocês sejam maiores, prosperem muito mais, impactem mais vidas. Desde pequenininhos, eu boto isso no coração deles. Seguinte, vocês vão fazer coisas maiores do que o pai de vocês. E eu fico imaginando eles fazendo isso com os meus netos lá na frente, com os filhos deles. Que coisa poderosa que vai ser. Esse coração multiplicador tem que fazer parte de quem está no seu propósito. E o próprio Cristo disse isso, né? Vão lá, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Eu falei assim, cara, como assim? Cumpriu mais de 300 promessas e não sei o que, fez um monte de coisa em 3 anos e meio aqui. E eu vou fazer coisa maior? Se ele disse, você vai duvidar? Então bora pra frente, bora tocar o terror. O propósito diz respeito a uma causa. De geração em geração, isso vem poderosamente sendo alimentado com novas pessoas. E para isso, eu preciso treinar essas pessoas. Eu preciso treinar talentos, tá ok? A gente, se vai, o nosso corpo vai. É interessante que o corpo vai, né? Mas do pó fomos feitos, ao pó voltaremos, ou seja, até o corpo é eterno. Você já parou para pensar? Feito aqui e fica aqui, ou seja, ele não sai daqui. E a alma e o espírito voltam a Deus que os deu. Ou seja, é muito poderoso isso. E a gente, de geração em geração, esta causa, ela continua sendo propagada. Finalmente, a frase que me chamou demais a atenção,
Não tem como cumprir o seu propósito sem perseguição, porque você vai sair da frequência das pessoas que são medíocres. Eu me recordo que em 2003 eu entrei no ensino superior como professor. Antes disso eu dava aula de informática e depois eu entrei como estagiário para fazer o curso de matemática. Desde que eu pisei lá a primeira vez, eu olhei para um laboratório de informática. Eu já empreendia desde criança e pensei, uau, eu vou vender curso aqui. Esse laboratório nas férias fica parado. E durante anos eu fiz isso e eu sempre empreendi, sempre empreendendo. E esse olhar empreendedor causou muita perseguição e ainda hoje causa perseguição. Por quê? Porque eu saí da frequência dos medíocres. De longa data eu não tenho nada a ver com essas pessoas e o meu foco é prosperar cada vez mais. E isso arrebenta mesmo. Se eu não estiver preparado, com a minha identidade ativada e propósito muito bem clarificado, com muita dificuldade, eu não vou dar conta de fazer isso aqui. Então entenda que as perseguições vão acontecer de todos os lados, inclusive das pessoas mais próximas de você, ainda que elas queiram, a maneira delas, te proteger. Mas quando você está firme no propósito, de maneira com muito amor, com muita compaixão, você vai olhar e falar assim, tudo bem, você ainda não entendeu e você não consegue enxergar o que eu vi, mas eu vou fazer isso pelos 2, pelos 3, pelos 4 e a gente vai junto. Estou falando de pessoas muito próximas. Agora, outras pessoas que não estão nesse rolê com você, é bom você deixá-las de lado, porque elas vão sugar a sua energia. É isso aí, general. Nós terminamos aqui a última chave, a chave 48 da SPR, que foi em 2023. Que viagem maravilhosa. Eu espero que cada uma dessas aulas tenha abençoado a sua vida como abençoou a minha. Bora tocar o terror na terra. Valeu!